Dona Nena, o Centro Espírita Os Mensageiros completa 50 anos, seu. A senhora poderia nos contar como foi a aproximação da sua família, a família Galves, com a família Escobar e o nascimento do Centro Espírita Os Mensageiros? Olá, companheiros do Centro Espírita Mensageiro. É uma alegria estar com vocês, mesmo que à distância. E lembrando estes fatos tão queridos, é uma saudade doce. E nós sabemos que ninguém tem saudade dos dias difíceis. Nós tivemos dias maravilhosos nessa inauguração. E felizes hoje por ver que o centro deu frutos, permanece. No mundo espiritual, quando um centro é inaugurado, se acende uma luz, diz Emmanuel. Se acende uma luz porque nesta casa deve haver consolo, amparo doutrinário aos encarnados. E quando um centro permanece tantos anos, é porque ele está dando frutos. É uma alegria falar com vocês hoje e meus parabéns por esse trabalho magnífico. Esse encontro com a família Escobar foi um reencontro, realmente um reencontro, talvez de tempos tão longínquos. Minha mãe e meu irmão decidem ir a Foz do Iguaçu para visitar a Foz e conhecer a Foz do Iguaçu. Não reservaram hotel. Chegando lá, o hotel estavam cheios, era uma época de convenções e eles não tinham onde pernoitar. Estavam sentados na praça, num banco, e minha mãe de origem, ela era espanhola e falava muito bem o castelhano. Estava conversando com meu irmão e os companheiros que foram e pensando no que iriam fazer. O menino que estava sentado no banco que os ouviu era filho de Dona Límpia Escobar. E ele ofereceu hospedagem àqueles turistas desavisados que foram sem reservar hotel. E vocês imaginam que a alegria os meus familiares que não sabiam onde ficar e aceitaram o convite. Foram lá para a casa de Límpia Escobar. Esse espírito tão querido. Minha mãe falava muito bem o castelhano. Então, logo começaram a travar conversas e se declararam espíritas. E vocês imaginam que alegria foi esse reencontro. A senhora poderia nos contar como nasceu e aconteceu a ideia da ida do Chico Xavier à Foz para a inauguração do Centro Espírita Os Mensageiros? Outro planejamento, sem dúvida nenhuma, porque a filha de Límpia Escobar, Mari, decide vir a São Paulo fazer um curso. E ela começa a frequentar o Centro Espírita União. Naturalmente, aquela convivência, falando de Chico, aquelas visitas, tudo aquilo que ela via no União, ela falou: Dona Nena, será que o Chico aceitaria inaugurar o centro na Foz do Iguaçu? E me pôs de porta-voz para poder transmitir esse convite ao nosso Chico. Ora, eu falei: Chico, vai inaugurar uma casa em Foz do Iguaçu, Os Mensageiros. Será que você iria participar dessa inauguração? E vocês imaginam que o Chico aceitou o convite mais prontamente. Sim, Nena, vamos planejar essa data, iremos juntos a Foz do Iguaçu e vamos formar uma caravana. E assim foi feito. Essa caravana formou-se com companheiros espíritas. Joaquim Alves, Eunice,
Moreno, Godoy e outros. E nós fomos a Foz do Iguaçu inaugurar essa casa querida. E por que o motivo o Chico aceitou a vinda para a Foz? Qual a razão de ele ter aceitado tão rapidamente esse convite? Sem dúvida, o Chico conhecia muito bem o compromisso que nós temos, principalmente numa cidade tão ligada ao Paraguai, fronteiriça, e que companheiros até dali estariam tendo contato com a Casa Espírita no Brasil. Então, para o Chico, inaugurar, fortalecer estes laços tão bonitos, ele sabia. E o Chico era excelente empreendedor. Eu digo que o Chico era um empresário de almas. Ele adotou praticamente essa casa, mostrando que esta ligação de nós brasileiros com os paraguaios era muito importante. Por que importante? Porque a Casa Espírita no Paraguai, com a cultura que ele tem, ainda tão ligada à parte indígena, e nós também brasileiros, era importante ter um posto de socorro espírita que consolasse, amparasse e, dentro da medida do possível, ensinasse doutrina espírita. Então, o Chico, ele conhecia o passado e previa o futuro. Naturalmente, ele previu para o Centro Espírita Mensageiro um trabalho gratificante e que os companheiros que ali trabalhassem numa casa, assim, fronteiriça, com a ligação tão grande com o Paraguai, daria frutos. Igual que, por exemplo, nós observamos que quando a Mari esteve aqui fazendo esse curso em São Paulo e frequentando União, aprendendo a ver como União trabalhava, como ela aprendeu também. Ela aprendeu muito. E quanto ela também pôde trabalhar no centro em Paraguai. Então, em Assunção. Isso é uma ligação profunda que nós temos, não só Brasil, Foz do Iguaçu, mas também com a fronteira desses países. Ela faz fronteira também, a Foz do Iguaçu, com a Argentina, mas a Argentina tem um movimento doutrinário bem grande. Mas aí, principalmente a Foz do Iguaçu, pelo intercâmbio de turismo, ela teria uma facilidade muito grande de transmitir a Paraguai, a Assunção, o conhecimento espírita. E o Chico sabia muito bem que os mensageiros iriam fazer isso. Pode nos contar os detalhes sobre a preparação da viagem, os acompanhantes e a viagem em si? Bom, o Chico, ele fazia o possível para estimular nestas viagens a todos nós aquela alegria de estar, não era fazer turismo assim, de frequentar, de só ver as cataratas ou conhecer o cassino e isto tudo, mas mostrar a nós também o que era uma viagem de turismo, mas, acima de tudo, um turismo espírita. E há um fato muito bonito que nos deixou um ensinamento muito grande, que eu repito sempre que há este diálogo e necessidade com o prazer, com o vício. Durante a noite, nos preparativos para a inauguração, nós éramos uma excursão, como eu disse, um pouco grande. E eu tinha mais amizade que os outros com o Chico, e era sempre aquela que se atrevia a fazer os pedidos e a conversar das dificuldades. Os companheiros manifestaram desejo de conhecer o cassino,
fomos conhecer a Foz, o Chico sempre junto, fazendo com que nós tivéssemos a alegria de fazer esse turismo espírita, mas um turismo sadio. Então os companheiros disseram, nós gostaríamos tanto de visitar o cassino à noite, já no hotel, mas não quiseram ir escondidos, não. E seria tão bom, será que o Chico iria? Vocês imaginam o meu atrevimento de pedir isso ao Chico? Mas eu fiz. Eu já conhecia, mas outros cassinos. Aí eu falei, Chico, o pessoal está tão curioso de conhecer o cassino, mas eles têm vergonha de pedir a você e muito mais de ir às escondidas. Para surpresa minha, o Chico diz assim, não, nós vamos sim, vamos ao cassino. Eu naturalmente me assustei, mas disse aos companheiros, olha, o Chico disse que vai conosco. E lá fomos nós também, depois de haver visitado a Foz, depois de toda aquela beleza que o Chico transmitia com suas palavras, fomos ao cassino. Uma experiência que até hoje eu conto. Chegando ao cassino, claro, todos queriam experimentar alguma coisa do que o cassino produzia. E fomos às caixinhas colocar moedas. E repartimos, todos foram às caixas. E nós demos uma moeda ao Chico também. O Chico coloca a moeda na caixa e aperta o botão. Todas as nossas caixas deram negativo, mas a do Chico jorrou um monte de moedas. A caixinha despencou. Nós todos ficamos entusiasmados. O Chico pega o dinheiro, reparte entre toda a caravana para continuar jogando. Todos fomos novamente às caixas. Colocamos a moeda, apertamos o botão, nada. Aí o Chico juntou a caravana e disse, vamos embora, porque de dinheiro de jogo, o jogo leva. Vocês já visitaram o cassino, já jogaram, é hora de tomarmos um chá no hotel. E foi um ensinamento profundo. Dinheiro de jogo, o jogo leva. E detalhes no dia da inauguração, como foi? Foi magnífico, uma alegria imensa. Os companheiros não podiam imaginar o que seria aquilo. Talvez nem pensar o trabalho que viria. Que hoje a gente sabe que uma casa espírita necessita tanta dedicação, necessita tanto desprendimento, necessita tanto amor para dar. Então, muito mais era a alegria de que Chico estava psicografando e estava trazendo a nós uma visita fraterna, uma pessoa como Chico Xavier, internacionalmente conhecido. Então, esta alegria foi o começo do ânimo para que os seus fundadores tivessem o conhecimento do que é trabalhar dentro da doutrina. Trabalho, trabalho, disciplina, disciplina, conforto ao que baterem à porta, conforto, conforto, amparo. Uma casa espírita não é só receber desencarnado, é fazer o que o Chico foi. Receber, ele recebia muito bem lá em Uberaba. Por que ele teria ido a Foz do Iguaçu? Por que ele teria se trasladado aí a Foz do Iguaçu com uma caravana? Dando exemplo, dando experiência, dando conselho, trabalhando. Por quê? Isso era mostrar
que a casa espírita não é só o poder dos dirigentes, mas o dirigente traz uma responsabilidade imensa com a doutrina. Trabalho, trabalho, consolo, consolo, disciplina, disciplina. Fale-nos um pouco sobre a família Escobar e o papel deles no movimento espírita de Foz do Iguaçu e o Paraguai. Bom, eles naturalmente tinham raízes no mundo espiritual. E nós sabemos que Dona Límpia, ela, a matriarca, tinha raízes profundas. Era um espírito simples, nascido em Assunção, mas maravilhoso, com uma fé inabalável, com a certeza do mundo espiritual, e sabia consolar, e sabia amparar. E a Mari, menina jovem, nova, tinha raízes, tanto tinha que quando ela esteve na União, ela aprendeu muito, conhece profundamente o que é doutrina, e sabia, então ela sabia que a doutrina espírita é aquela que traz, e ela sabia consolar, porque ela tinha esse trabalho também para quando a mãe desencarnasse entre seus familiares. E hoje nós vemos que seus familiares também trazem raízes, umas maiores, outras menores, mas todos tinham este projeto do mundo espiritual, com o projeto de que na Foz e no Paraguai eles estariam unidos. É muito importante esta união. Quando você pergunta por que o Chico teria ido lá em Foz, é exatamente fortalecer estes laços de união entre os povos, entre os encarnados, porque a casa espírita precisa dos mensageiros encarnados, e esses mensageiros somos nós. Dona Límpia, a Mari, seus familiares, vocês, eu, Chico, todos nós. A senhora poderia nos deixar uma mensagem para o Sion pelos 50 anos? É uma alegria muito grande hoje, após 50 anos, ver que essa casa deu frutos tão bom, consolou e amparou. Eu estou orando junto com vocês, porque ela permaneça no mundo espiritual, essa luz acesa, como ela começou com a presença de Chico, cada vez mais forte, mais brilhante, mais ativa, com mais trabalho e mais progresso espiritual. Deus abençoe a vocês do Grupo Espírita Mensageiros, Mensageiros do Bem, aqui encarnados na Terra. Deus vos proteja.